Talvez você não saiba, mas os episódios de Rick and Morty são repletos de detalhes e curiosidades escondidos, perceptíveis apenas pelos espectadores mais atentos. Por isso, muitos desses elementos passam despercebidos pela maioria dos fãs, que nem imaginam as loucuras ocultas na série. Ficou curioso? Então, vamos explorar 10 coisas que você provavelmente nunca notou em Rick and Morty. A cidade repetitiva no 4, episódio da 1, temporada. Para começar, vamos falar de uma cena bastante curiosa escondida lá no 4º episódio da primeira temporada. Nesse episódio, Rick e Jerry acabam sendo presos em uma simulação realista criada por aliens que eram inimigos do Rick. Em um determinado momento, quando Jerry andava de carro pela cidade, se você prestar bem atenção, vai perceber que a cidade inteira era composta basicamente por 3 lojas: Drugstore, Food Store e Hat Store, e essas 3 lojas iam se repetindo a cidade inteira, inclusive do outro lado da rua. E se você prestar ainda mais atenção, vai ver que todos na rua eram apenas 3 pessoas, que iam se repetindo pela cidade inteira. E o mais doido é que o Jerry não percebeu nada de estranho. Em muitos casos, a destruição causada por Rick e Morty sempre acaba sendo consertada para o próximo episódio. Porém, no final da primeira temporada, Morty acidentalmente transporta a casa e parte do gramado para uma outra dimensão. Mas quando tudo isso foi devolvido para o seu lugar, uma enorme rachadura foi deixada em volta da casa. E essa rachadura nunca desapareceu completamente. Ela pode ser vista em vários outros episódios da série, inclusive nessa 7ª temporada. Se você reparar bem na frente da casa, essa rachadura ainda vai estar lá. Agora, indo lá para o 4º episódio da 2ª temporada, vimos que a casa da família Smith ficou completamente infestada por parasitas alienígenas, criaturas que se multiplicavam criando memórias falsas na mente da família. No entanto, apesar deles descobrirem como derrotar esse inimigo, a série nunca explicou como esses parasitas chegaram na casa. Mas alguns episódios antes, o Rick foi visto carregando sua nave com alguns cristais verdes, e aí um desses cristais tinha um casulo rosa, bastante semelhante a um ovo. E depois de toda a confusão dos parasitas, o Rick foi visto jogando os mesmos cristais verdes no lixo. Se levarmos em conta que, quando morrem, os parasitas liberam um líquido rosado, aquele casulo lá nos cristais provavelmente foi o grande culpado por liberar os parasitas. Jerry é claramente um dos personagens mais patéticos de toda a série, já que ele é desprezado por todos, até mesmo os membros de sua família. Quer dizer, tem uma pessoa que gosta dele, o Rick da dimensão JZ9 Zeta 7, o Dofus Rick, ou Rick idiota. Os dois imediatamente se deram muito bem, mas no final eles foram obrigados a se separar. Mas aparentemente, o Jerry ainda pensa muito nele, porque no primeiro episódio da 3ª temporada, se você prestar bastante atenção, vai ver uma foto do Dofus Rick junto com o modelo do Titanic, escondidos dentro de um armário da garagem, provavelmente colocados lá pelo Jerry, que ainda sente muita falta desse seu amigo. E lembrando que nesse episódio, o Rick tinha sido preso e não estava mais morando com a família. Então, o Jerry meio que tomou posse da garagem nesse período. Uma coisa que sempre esteve escancarada na cara da gente, e que talvez muitos não tenham percebido, é que a Summer e o Jerry são iguais. Os dois são literalmente o mesmo personagem, só que com cabelos e roupas diferentes. Olha só, se trocarmos o cabelo da Summer pelo do Jerry, ela vira o Jerry com peitinho. E se trocarmos o cabelo do Jerry com o da Summer, ele vira uma Summer sem peito. Mas pelo menos a personalidade dos dois é completamente diferente. E agora vamos falar de uma cena escondida lá no final da primeira temporada, onde o Rick resolveu dar uma grande festa. No meio disso tudo, ele ainda fez o Morty ir atrás de alguns cristais especiais, que na verdade era um tipo de droga que deixa o Rick muito doidão. E depois ele ainda criou a Dança do Rick, uma dança contagiante que todos na festa também começam a dançar. Porém, revoltado com toda essa situação, Morty joga os restos da droga para fora da casa. E aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque depois disso um bicho estranho aparece e pega essas drogas.
E enquanto Morty xingava o Rick, se você reparar lá no fundo, vai ver que esse bicho, depois de usar as drogas, começou a fazer a sua própria versão da dança do Rick, da maneira dele, é claro. Mas olha só, definitivamente isso aí é a dança do Rick. Enquanto Rick e Morty fugiam de suas versões do multiverso lá no 10, episódio da primeira temporada, eles acabam passando por vários universos diferentes. Entre eles tinha um habitado por pizzas, que conversavam entre telefones, se sentavam em poltronas e comiam pessoas. Outro habitado por telefones que conversavam em pessoas, se sentavam em pizzas e comiam poltronas. E outro habitado por poltronas que conversavam por pizzas, se sentavam em humanos e comiam telefones. Só universo bizarro. Mas, se você reparar bem, as casas desses três universos são exatamente iguais, mudando apenas os habitantes, o que eles comem, sentam e falam. E se você reparar ainda mais, vai ver que os quadros na parede são exatamente os mesmos, apenas mudando para se adaptar com os habitantes do universo. E continuando nesse universo, onde os habitantes eram poltronas e se sentavam em pessoas. Se reparar bem, vai ver que quando Rick e Morty andavam nas ruas, eles acabam passando por um mendigo que estava bebendo algo em uma garrafa, que tinha um formato muito parecido com a traseira de um caminhão ou de um ônibus. E reparando ainda mais, quando o ônibus passa por Rick e Morty, a traseira dele parece muito com uma garrafa. Ou seja, neste universo, as garrafas são ônibus e os ônibus são garrafas. Muita bizarrice. E lá no 6º episódio da primeira temporada, assim que o Rick joga algumas chaves em cima do balcão da garagem, podemos ver que tinha um líquido vazando do desestabilizador dele, indicando assim que o dispositivo estava com alguma espécie de defeito. E seria por isso que, mais tarde, quando Rick mexeu nesse dispositivo, ele acabou explodindo e matou ele junto com o Morty. Ou seja, o dispositivo não explodiu do nada. Ele já tinha dado indícios de que estava com algum problema. Rick só não percebeu ou não deu atenção a esse detalhe. Depois que Morty brincou com um robô sexual e acidentalmente se tornou pai, Rick e Summer foram para Gazor-Pazorp, o planeta de origem do robô, para descobrir que tipo de criatura era o filho do Morty. Porém, chegando lá, eles encontraram um mundo completamente dividido por gêneros, onde, no caso, as mulheres eram quem governavam o mundo. E assim, depois de ofender as mulheres do planeta, o Rick terminou sendo levado para um julgamento. E à medida que ele se aproximava, uma frase em latim pode ser vista. E essa frase significa: "Você está sempre errado", indicando que quem é levado para julgamento em Gazor-Pazorp sempre termina sendo considerado culpado. E aí, você já tinha percebido alguma dessas coisas na série? Se sim, deixa aí nos comentários.